Olá! Na aula de hoje, a professora Anice finalizará o estudo sobre técnicas de redação e apresentará algumas estratégias de construção de discurso de persuasão. Tenham todos uma ótima aula! Olá, professor! Continuando a nossa aula de redação, vamos ver qual é a diferença entre dissertar e argumentar. Dissertar tem como propósito principal expor ou explanar, explicar ou interpretar ideias. Na dissertação, podemos expor sem combater o que está sendo exposto. Não colocamos a nossa opinião, não nos posicionamos. Argumentar, além de ser uma externalização do que sabemos ou acreditamos saber a respeito, é o tipo de texto que procuramos formar a opinião do leitor, tentando convencê-lo de que a razão está conosco, de que nós estamos de posse da verdade. Argumentar é persuadir mediante a apresentação de razões, de evidências, juízos, provas e opiniões relevantes e argumentos convincentes em face da evidência das provas e à luz de um raciocínio coerente, consistente, claro e objetivo. Há divergências no conceito de dissertação e o de argumentação. Os teóricos têm conceitos diferentes. Para alguns, dissertação só pode ser argumentativa. Para outros, dissertação pode ser exposição de ideias. Há também aqueles que dividem a dissertação em expositiva ou argumentativa. O que nos interessa aqui é você, e você não pode ter dúvida. Na redação, você deve analisar, compreender, tomar um posicionamento, sendo sempre claro, objetivo, coerente e coeso, sem clichê. E o que é coesão? Coesão consiste em articulações gramaticais colocadas entre os elementos do texto, promovendo a conexão harmoniosa do texto. A coesão forma-se a partir de elementos de ligação, que são advérbios, conjunções, preposições e pronomes. Para que uma dissertação fique clara e bem redigida, é necessário que as ideias estejam bem articuladas. Para isso, é preciso promover o encadeamento semântico e o encadeamento sintático. Para te ajudar a ser mais coeso na redação, você pode fazer o download de uma lista de palavras que está disponível para esta aula. E o que é coerência? A coerência é o resultado da não contradição entre as partes do texto e do texto com relação ao mundo. A coerência textual é a relação lógica entre as ideias, pois essas devem ser complementar. Em uma redação, para que a coerência ocorra, as ideias devem se completar. Uma deve ser a continuação da outra. Caso isso não ocorra, elas acabarão por se contradizerem ou por quebrarem uma linha de raciocínio. Quando isso acontece, dizemos que houve uma quebra de coerência textual. Agora, vamos para a produção textual em 3 passos. Primeiro passo, a dissertação será objetiva, ou seja, você deve escrevê-la em primeira pessoa do plural, terceira do plural ou singular, ou aspectos que transfiram os argumentos para lugares de reconhecida autoridade ou de domínio público. Para fixar, o assunto será apresentado de forma impessoal, sem impressões do autor, marcado pela linguagem denotativa e referencial, predominando a razão. O que é função referencial ou denotativa? Elas têm a função de transmitir uma informação objetiva, expor dados de realidade de modo objetivo. Geralmente, o texto apresenta-se na terceira pessoa do singular ou plural, pois transmite impessoalidade. A linguagem é denotativa, ou seja, não há possibilidade de outra interpretação além da que está exposta. Segundo passo, devemos nos atentar ao tema que deverá nortear a produção. Ele é apresentado na proposta de redação, por isso é imprescindível a leitura atenta, mesmo porque a compreensão do tema e a coerência com que ele é desenvolvido são critérios importantes
para definir a sua pontuação. Como esperado, esse tema tende a se pautar em uma questão polêmica, um assunto relevante na educação. Pressupõe pelo menos 2 posicionamentos, um contra e um a favor. A partir da escolha por um dos posicionamentos, será definida a tese, correspondente à posição assumida por você frente ao tema. A tese será constituída de uma proposição completa, uma oração de sentido completo. Você deve se posicionar logo no primeiro parágrafo, sem rodeios. Geralmente, as teses trazem essas formas verbais. Deve ser, é necessário, é possível, concordo com, discordo de, é importante. Penso que explicar a tese seja muito importante para que o encadeamento das ideias não se torne confuso, assim como apresentá-la na introdução, tendo em mente que a argumentação deverá se pautar na tese. Em seguida, deverão ser apresentados os argumentos tendo por objetivo alicerçar a tese e convencer o leitor da validade da opinião defendida. Alguns exemplos de estratégias argumentativas são: citação de autoridade é a exposição da opinião de um estudioso reconhecido na área que é tratado na redação e solicitado no edital. Comparação é a criação de um raciocínio de causa-consequência. Agora, vamos falar de algumas expressões indicadoras de causa. Por causa de, graças a, em virtude de, em vista de, devido a, por motivo de. Algumas expressões indicadoras de consequência são consequentemente, em decorrência, como resultado, efeito de. E ainda, sobre as estratégias, temos a exemplificação, que é narrar acontecimento que envolva a mesma situação tratada no tema. Recurso a dados quantitativos é a citação de pesquisas que envolvam recursos estatísticos. Alusão a fatos históricos ou a dados de pesquisas. É importante frisar que os argumentos utilizados devem estar em concordância com a tese apresentada. E, por fim, o terceiro e último passo. A conclusão deve retomar a tese e concluir o raciocínio do debate desenvolvido. E também poderá apresentar uma proposta de intervenção para auxiliar na resolução do problema apresentado. Retomando para exemplificar o que foi dito. A estrutura do texto deverá apresentar introdução, desenvolvimento e conclusão. Vamos apresentá-los por parte. A primeira parte é a introdução, que é o parágrafo inicial da dissertação, que tem a função de apresentar o assunto a ser tratado no texto. No entanto, é preciso tomar cuidado para não iniciar as explicações antes do tempo. As ideias devem ser apresentadas resumidamente na introdução, pois serão detalhadas no desenvolvimento do texto. No parágrafo introdutório, você pode apresentar mais de uma ideia central, mas lembre-se que todas as ideias apresentadas na tese devem ser desenvolvidas no corpo do texto, ou seja, no seu desenvolvimento, principalmente quando o texto é iniciado com comparações ou oposição. Segundo, o desenvolvimento. Ele é o corpo do texto, podendo também ser chamado de argumentação. Você deve questionar. Todas as ideias apresentadas na introdução serão desenvolvidas nessa parte do texto. O desenvolvimento pode ser organizado em vários parágrafos, que vão revelar conceitos, raciocínios, exemplos, testemunhos e justificativas que defenderão o seu ponto de vista em relação ao tema proposto. Tome cuidado para não se esquecer de abordar todos os itens apresentados na introdução. É fundamental que você aborde todos os itens citados
evite colocar muitos itens. Terceiro, a conclusão. Aqui você deve propor, é o desfecho do texto. É nessa parte que você coloca a sua impressão final do conteúdo desenvolvido em primeira pessoa do plural, terceira do plural ou singular, ou aspectos que transfiram os argumentos para lugares de reconhecida autoridade ou de domínio público. E assim como a introdução, a conclusão deve ser breve e resumida. Pode-se reafirmar o posicionamento exposto na tese para fechar o texto, ou expor as soluções possíveis ou perspectivas para o problema apresentado. Vamos agora aos 10 erros mais comuns na redação. Fugir do tema, uso impróprio da linguagem oral, rebuscar demais, ou seja, falta de objetividade, usar clichês e provérbios, radicalizar e panfletar. Por exemplo, vamos mudar a educação, o uso do que é muito popular. Exagerar nas informações e não desenvolvê-las. Tudo o que foi dito deve ser tratado no texto. Usar citações sem cuidado. Use as aspas na citação literal. Abusar na redundância. Cometer erros de língua portuguesa. Repetição de palavras, ou seja, falta de coesão. E para finalizar, aqui vão algumas dicas para a realização de uma boa redação. Ler a questão dissertativa antes de começar a responder as questões objetivas. Fazer o rascunho da resposta da questão dissertativa antes de começar a responder a parte objetiva. Acredito ser melhor, pois você está descansado e organizará melhor as ideias. Após fazer o rascunho, comece a responder as questões objetivas. No final, releia a sua dissertação, corrija os possíveis erros e passe a limpo. Espero ter ajudado. Boa sorte! Estude e treine muito! Chegou a hora da revisão. Esta aula teve por objetivo direcionar o olhar do candidato para identificar as características do texto dissertativo argumentativo e apresentar algumas estratégias de construção de discursos de persuasão. Orientou a alicerçar a tese e a convencer o leitor da validade da opinião defendida. Além disso, também tiveram algumas dicas do que deve ser evitado na redação. Até a próxima aula!